Queridos, graça e paz, misericórdia em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso Segundo às 18. Eu estou numa rodovia nos Estados Unidos da América, indo para o estado de Maryland, onde vou pregar esse final de semana. E quando esse vídeo vier para a internet, eu certamente já estarei de volta ao Brasil, juntos no convívio dos nossos irmãos aí na nossa igreja, Assembleia de Deus Cristianismo Sem Fronteiras. Estou sendo conduzido aqui pelo irmão Suleiman, um bom baiano que mora aqui nos Estados Unidos já há quase 20 anos. E ele está comigo aqui me conduzindo até o meu destino. Congrega na Assembleia de Deus Shekinah, pastor Josias Aristiche, também um grande amigo. E nós agradecemos a Deus por estarmos juntos aqui. E enquanto refletia nessa viagem, comecei a pensar no nosso país e na nossa realidade econômica, espiritual, política, educacional, toda essa realidade que o Brasil está vivenciando hoje, muito preocupante, muito triste, por sinal. E conversando aqui com o irmão Suleiman e percebendo como a gente tem razões para chorar pelo Brasil, orar pelo Brasil, país que nós amamos, nossa pátria mãe. E nós temos certeza que Deus tem um projeto com essa nação e coisas grandes a realizar. E aí lembrei de uma música que o Armando Filho lançou em 1992, 93, que diz assim: dos homens não vem solução para restaurar esta nação. Os salvadores vão surgir, promessas não vão se cumprir. Ninguém segura este país. É o que se ouve, é o que se diz. Mas lá no céu, no trono está um Deus poderoso, seu nome é Jeová. Só Ele pode este quadro mudar. Só Deus segura este país. Em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor, o amor de Deus é a solução. Bom, o cantor não é bom, a voz não está boa, mas a letra é profética. Na data que Armando Filho lançou essa música, nós vivíamos uma realidade parecida com a que nós estamos vivendo hoje, mas em outro contexto. Era um país de democracia ainda infantil, em 1992, a economia bastante instável, mas com perspectiva de melhora, com promessa de um novo tempo. Esse novo tempo veio. Nós vivemos anos de um país que começou a caminhar rumo ao progresso, à arrumação econômica, e que de repente desandou tudo por causa de governantes descomprometidos da verdade, da palavra de Deus e do temor de Deus. Mas se vamos falar de corrupção, desorganização e a situação que o país está vivendo, nós precisamos começar lembrando que a responsabilidade é mútua. Ela não é apenas a responsabilidade de um governo, mas a responsabilidade de um povo por inteiro, que deve compreender que o combate à corrupção não começa lá em cima, começa cá embaixo, no nosso viver diário, visto que se nós temos, ou se nós incentivamos ou praticamos a corrupção desde a mais tenra idade, nos menores negócios, nas menores coisas, isso vai se projetando à medida que os degraus vão subindo. Entretanto, para início da nossa reflexão nesse Segundo às 18, a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tá. O Brasil é um estado laico, isso significa que a nação, enquanto governo, não interfere, não se posiciona em assuntos religiosos.
Mas a igreja, enquanto igreja, se posiciona em assuntos políticos, econômicos, sociais. Então, embora o governo não se posicione em assuntos religiosos, a igreja não pode se furtar da obrigação de se envolver nos aspectos diversos que compõem uma nação. Significa dizer que toda a situação que envolve nosso país também é responsabilidade nossa enquanto igreja. Conversando com um pastor norte-americano esses dias sobre a nossa situação e investimento de missões na América do Sul, na América Latina e no Brasil de modo particular, uma das coisas que ele pontuou é que há o conceito entre governos intelectuais americanos de que a igreja, os pastores, a liderança evangélica sul-americana é muito dada ao esquerdismo político. E se sabe que o sistema de governo que nós praticamos, o governo que nós temos hoje, dentro de todo esse banho de corrupção e de acusações e de denúncias, está no poder com o apoio de grandes líderes evangélicos da nossa nação. O que nós precisamos fazer então, queridos, acerca disso? Bom, outro dia alguém já me questionou acerca de 2 Crônicas 7,14, quando eu disse, ou citei o texto que está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Chamar pelo nome do Senhor indica invocar o seu nome, querer o seu nome, desejar representar o seu nome e viver para a sua glória. Chamar pelo seu nome, se humilhar. Se humilhar está relacionado a abrir mão de todo aspecto da vanglória, do orgulho, da presunção, da exaltação. Como igreja, nós precisamos nos despir da vaidade que nós temos aí no Brasil de sermos a maior igreja pentecostal do mundo, de estarmos ocupando cargos e posições, seja na política, no mundo empresarial, intelectual. Uma das coisas que esse pastor me disse aqui nos Estados Unidos, um pastor americano, foi que nos Estados Unidos o evangelho se popularizou e depois banalizou. E ele disse, algumas conquistas que nós temos como conquistas da parte de Deus, como acesso à mídia, acesso ao mundo financeiro, irmãos nossos em cargos políticos de grande influência, tudo isso é muito bom. Mas se nós não tivermos maturidade intelectual e espiritual para essas conquistas, nós nos perdemos no processo. E é isso que está acontecendo no Brasil. A nossa esperança sempre foi que Deus nos desse governantes evangélicos, políticos evangélicos, governadores, prefeitos. Ainda se nutre o sonho no Brasil de um presidente evangélico. Mas ora, você está percebendo, nós estamos percebendo nesse contexto nosso, que alguns dos nossos irmãos que estão na política estão envolvidos em enxurradas de denúncias de corrupção. Significa dizer que o segredo não está em ser evangélico. O segredo está em ter caráter, competência, personalidade e temor de Deus. Então, para estar em posições do tipo que nós precisamos para uma reforma nesse país, nós precisamos de homens que tenham temor de Deus. E alguns deles não são necessariamente evangélicos, mas são homens. Homens no sentido literal da palavra. Tem caráter, tem personalidade, sabem para que vieram e qual é a sua missão. Então a igreja precisa se converter dos seus maus caminhos, se humilhar e orar. E o detalhe é que esse ato de conversão dos seus maus caminhos e dos nossos maus caminhos envolve atitudes, envolve ações. Nós não podemos ficar vendo tudo isso que está acontecendo e fingir que não é com a gente. Não podemos nos esconder nas quatro paredes do templo com louvores e aplausos e mensagens positivistas, sem que nós tomemos atitudes a partir da nossa conduta, do nosso comportamento. Tudo aquilo que é maldição,
na nossa história de vida precisa ser corrigido. O nosso altar precisa ser consertado. E é preciso lembrar, em Ezequiel capítulo 22, o Senhor faz uma inspeção no contexto de Judá, buscando alguém para que Judá fosse poupado do cativeiro. E o primeiro lugar onde o Senhor vai para averiguar é na corte. O Senhor percebe que os reis e os príncipes tinham as mãos manchadas de sangue. O que dizer do nosso Planalto, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais? É a corte no nosso país. O que está acontecendo? Será que nós achamos que Deus não está percebendo o que acontece na nossa corte? Quando o Senhor em Ezequiel 22 percebe que na corte não haviam homens tementes a ele, os príncipes estavam com as mãos manchadas de sangue inocente, então o Senhor deixa a corte e vai para o templo. Agora Deus vai procurar os sacerdotes, os levitas, aqueles que representavam o altar. E aí a Bíblia diz que o Senhor percebe que os sacerdotes estavam oferecendo sacrifícios estranhos no seu altar, não estavam ensinando ao povo a verdade segundo a lei mosaica. A pregação dos sacerdotes visava manter o seu império sacerdotal, a sua permanência no poder religioso, mas se não ensinava ao povo a verdade de Deus e a vontade de Deus. Ora, senhores pastores, líderes evangélicos do Brasil, o que nós estamos ensinando para a igreja que está sob nossa responsabilidade? Qual tem sido a nossa pregação? Mensagem positivista? Ora, o evangelho não é o evangelho do positivismo, é o evangelho da confrontação. Jesus nunca nos ensinou a falar aquilo que agrada aos nossos ouvintes. Ele nos ensinou a falar aquilo que os nossos ouvintes precisam para irem para o céu e não para o inferno. O evangelho de Jesus Cristo não é o evangelho da vida boa, é o evangelho da vida eterna. E é isso que nós precisamos anunciar e pregar. O evangelho da Bíblia não é o evangelho do tudo pode, do nada é proibido. É o evangelho do isso aqui o Senhor se agradará e isso aqui é pecado. E já não estamos vivendo isso. Falei outro dia, pregando o famoso evangelho de produto. Então, quando Deus percebe em Ezequiel 22 que nem na corte, nem no templo, se havia homens que ele pudesse utilizar para salvar a Judá, então o Senhor vai e procura os profetas. Por quê? Porque enquanto a corte era responsável pela liderança política e social do povo, os sacerdotes eram responsáveis pela liderança espiritual e era quem representava o povo diante de Deus. Já os profetas era quem representava Deus diante do povo. E aí o Senhor percebe que entre os profetas ele também não podia contar com ninguém, porque os profetas estavam trazendo mensagens mentirosas, dizendo ao povo o que Deus disse sem que Deus tivesse dito. Aí o Senhor encerra o texto com um lamento. E ele diz a Ezequiel: e procurei entre eles um homem que se colocasse no muro, na brecha, perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Graças a Deus, situação diferente espiritual se dá no Brasil, visto que Deus tem homens e mulheres na brecha. Existem crentes de altar neste país. Existe gente subindo montes para clamar, jejuando e orando. Existem pensadores no contexto da igreja que estão se esforçando para uma mudança no quadro político do nosso país. E a minha palavra como pastor é: a igreja não pode ficar parada. Ela não pode fingir que isto não é com ela. Mas nós precisamos primeiro corrigir a nossa conduta, o nosso comportamento, e em seguida anunciarmos a Cristo arrependimento, transformação, conscientização de cidadania, porque esse país precisa mudar, a nossa realidade precisa mudar. Então, se alguém está envolvido nessas situações, evangélico ou não,
que saia da posição que está, que se arrependa, que restitua o que foi saqueado desse país, porque é uma vergonha uma nação que corta da educação, que corta da segurança, que corta do social, que corta do salário do professor, universidades fechando, instituições universitárias que são estaduais, federais, reclamando de déficit financeiro. Uma nação que se respeita não corta dos pilares do social para pagar a conta da corrupção. É preciso mudar, Brasil, e a igreja precisa fazer a sua parte, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esse é o nosso Segunda às 18. Fique com a gente até a próxima segunda-feira. Deus abençoe. Irmão Suleiman, um abraço. Saúde ao povo brasileiro. É uma honra para mim estar aqui, né, com este grande homem de Deus, pastor Josué Brandão. A vocês que o acompanham, um grande abraço do diácono Suleiman. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço. Segunda às 18. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Marque alguém, tá? Deus abençoe em nome de Jesus.